Olá, graças e paz, eu sou o pastor Dalton Cruz e eu gostaria de meditar uma palavra com você. Se encontra no Salmo 119, no versículo 67, diz assim: Antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. 71 ele vai falar: Foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Então o salmista ele vai escrevendo que antes dele ser afligido, antes dele passar por um sofrimento, ele vivia uma vida errada, fora da direção do Senhor. E ele conclui falando: Olha, foi muito bom passar por isso. Agora eu aprendi os teus estatutos. O Senhor não tem prazer que nós venhamos a sofrer. Mas em tudo, Romanos 8, 28 diz isso. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor tem um propósito na nossa vida. Tudo na nossa vida tem um propósito. O fato de nós sermos cristãos, de termos agora estamos vivendo com o Senhor, não quer dizer que nós não vamos passar por aflições. Jesus falou isso: no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Jesus falou: quem quer vir após mim, nega a si mesmo. Tome a cruz de cada dia e siga-me. Viver nesse mundo é, às vezes, passar por a dificuldade. Às vezes nós vamos entrar em desertos, mas o Senhor vai estar conosco para nos garantir a vitória. O Senhor vai estar conosco. O sofrimento na nossa vida tem um propósito de formar em nós, de forjar o caráter de Cristo na nossa vida. Tem um propósito, às vezes, de nos lapidar. Às vezes tem um propósito de que nós não venhamos nos inchar, nos orgulhar, mas possamos nos encher da graça e da presença de Deus. Nós vemos aqui que os homens e as mulheres que são citados na Bíblia, na palavra do Senhor, eles sofreram. Nós vemos que Davi passou várias perseguições, sofreu ali, fugindo de Saul. Davi também errou e também sofreu por causa disso. Jó passou por tantas dificuldades, tantas percas em sua família, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Mas em tudo Deus tinha um propósito. Na nossa vida é assim também. Surgirão estações, passaremos pelo verão, primavera, inverno. São fases. Mas em tudo o Senhor está conosco. Vai ter momento que nós não vamos entender o trabalhar de Deus, mas nós não podemos desistir. Nós temos que orar ao Senhor, falar: Senhor, ainda que eu não entenda os teus propósitos e os teus desígnios, mas me ajuda, Senhor, a me submeter à tua vontade, para que eu possa entrar dentro do teu propósito e viver a tua visão. Me enche com a tua graça para que eu possa tolerar os espinhos, as diversidades, os desertos e as perdas. Porque nós somos humanos, mas nós temos que olhar para o Senhor e ficar na dependência dele. E quando eu estava pensando sobre o sofrimento, quando eu estava meditando sobre esses versículos, o Senhor falava comigo sobre 7 motivos a qual às vezes nós sofremos. E quando olhamos na palavra, o primeiro motivo que eu vejo, antes, né, porém, se você não é inscrito no canal, se quiser se inscrever, seria um prazer ter você conosco. Sempre de segunda a quinta, uma mensagem de Deus para edificar a sua fé. Primeiro motivo aqui, então, sem perda de tempo. O Senhor requer que entremos na posição. Às vezes sofremos por estarmos fora da vontade de Deus, fora do propósito do Senhor, e o Senhor quer nos colocar dentro do eixo. Então o Senhor permite que venha turbulência sobre nossa vida. É o caso de Jonas. O Senhor falou para ele levantar e ir para a cidade de Nínive, ali pregar a palavra. Mas ele pega um navio e vai para Tarsis, para fugir da vontade do Senhor. Então o Senhor permite que venha uma tempestade ali no barco ao qual ele estava. E não só Jonas sofre, mas outros sofrem. Porque Jonas estava fora da posição. Então veio um sofrimento ali, para que ele entrasse na posição. Primeiro motivo. O segundo motivo, às vezes, que sofremos: consequência de nossas escolhas. Às vezes não consultamos o Senhor, escolhemos apenas com a nossa emoção, apenas baseado nos nossos olhos, mas não podemos ser assim. Ló pagou um alto preço. Ele olhou a campina do Jordão e escolheu ir para lá. Não procurou saber quem morava ali. Ali morava o povo de Sodoma e Gomorra, que eram ímpios, pecadores contra o Senhor. E pagou um preço, perdeu seus bens e perdeu a sua esposa, porque escolheu mal. Ele escolheu apenas a vontade da carne. Paulo também orientou ali o centurião Júlio, quando ele estava sendo levado para a Itália. Falou: olha, não é bom nós navegarmos agora, será do inverno,
não é propício. Mas ele ouviu o piloto e o dono do navio, o centurião. E eles perderam o navio, perderam a carga e só não perderam a vida porque Paulo intercedeu por eles. E quantos hoje pagam um preço por escolher errado, escolher apenas com a emoção, escolher apenas com o coração, não consultar a Deus, não orar? Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos escolhendo. Um terceiro motivo que às vezes sofremos, o Senhor permite o sofrimento na nossa vida. Às vezes nós sofremos para que nós venhamos a ter experiência com Deus, para enxergarmos quem é o Senhor, qual nós servimos. Nós vemos, por exemplo, Pedro. O Senhor permitiu que ele tentou pescar a noite inteira. Ele vivia da pesca. Não era um passatempo, não era um prazer que ele estava, por prazer que ele estava indo ali, estava de férias. Mas aquilo era o seu ganha-pão. Estava pescando para sustentar a sua família. Mas durante toda a noite ele tenta pescar e nada ele pesca. Mas no outro dia, o Senhor Jesus vem chegando. E Jesus entra no barco dele, ministra uma palavra poderosa e depois fala para Pedro: olha, agora pode lançar a sua rede. E ele fala: olha, eu tentei a noite toda, nada pesquei, mas porque o Senhor manda, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E ele lança e pega muito peixe. Pedro teve uma experiência com o Senhor. Ou poderíamos falar também no momento em qual os discípulos estavam no barco com Jesus, Jesus dormia, e veio uma grande tempestade, e os discípulos sofreram ali também. Mas tinha um propósito, porque Jesus se levanta e dá ordem àquele vento, aquele mar, para que eles enxergassem quem era Jesus, para eles conhecerem Jesus. Então havia um motivo. Um outro motivo que às vezes sofremos, um quarto motivo. Às vezes sofremos por percurso natural da vida. Nós vemos, por exemplo, quando Adão pecou ali com Eva, quando eles pecaram ali no jardim, a terra passou a ser amaldiçoada, entrou-se a morte na semente humana, dores, enfermidades, espinhos. Houve uma mudança ali nos planos. Então o homem passou a sofrer. Então às vezes nós sofremos, o nosso corpo está fadado a envelhecer. Se Jesus não voltar, está fadado a envelhecer. Às vezes pode vir uma enfermidade e às vezes há perdas de entes queridos. Há um sofrimento ali. Às vezes sofremos emocionalmente, sofremos na nossa carne. Consequência lá de trás. Mas percurso natural da vida. Sofremos. Mas o Senhor está conosco em meio aos nossos sofrimentos. Nós podemos orar, buscar a presença de Deus, e o Senhor vai estar conosco. O Espírito de Deus vai nos consolar e nos ajudar a continuar vivendo, porque nós somos dependentes do Senhor. Mas viver significa que às vezes nós vamos entrar em desertos e às vezes vamos sofrer perdas, só o Senhor para nos sustentar e nos ajudar. Às vezes também sofremos porque para vivermos o propósito de Deus. Às vezes nós precisamos entrar dentro do propósito do Senhor, entrar dentro da vontade de Deus. Nós vemos o caso de Ana. O próprio Deus havia cerrado a amada daquela mulher. Eu acredito que quando aquela mulher casou, ela tinha desejo de ser mãe e orou ao Senhor, mas vai passando o seu tempo e o filho não vem. E o seu esposo, Eucana, arranja outra mulher, Penina, e Penina tinha muitos filhos. E ela orando, e o filho não vinha. Até que um dia ela chegou diante do Senhor, ali em oração, falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou lidar como um profeta. Os filhos de Eli, Ofni e Finéis, estavam vivendo uma vida torta e fora da presença do Senhor. O Senhor precisava de um profeta, de um sacerdote, e Ana precisava de um filho. Quando ela falou: eu te darei, quando ela entrou dentro da visão do Senhor, dentro do propósito do Senhor, o filho veio. Mas ela sofreu por um tempo, até que ela entrasse dentro da visão do Senhor, dentro do propósito do Senhor. Então às vezes sofremos por isso também. Às vezes também sofremos, um sexto motivo, para nos tornarmos um instrumento na mão de Deus. Às vezes o Senhor vai nos cortar, nos forjar, nos apertar, nos lapidar, para que possamos entrar e estar do tamanho ao qual Ele possa nos usar. Nós vemos que é o caso de Elias. Elias foi levado ali para o Querite, e ali ele ficou isolado, sozinho. O Senhor cuidava dele, mandava um corvo ali, levando alimento para ele. Ele bebia água no rio, mas um dia o rio secou.
Passou por apertos ali, mas para aprender quem era Deus, para conhecer a Deus, aprender a depender de Deus. Mas o Senhor estava tratando com ele, estava moldando, forjando dele um caráter, para que ele pudesse ser um instrumento de Deus e ser usado ali para desafiar aqueles profetas de Baal. E o Senhor o usa tremendamente, mas primeiro ele sofreu um bocadinho para estar do tamanho ao qual Deus queria usá-lo. Paulo também estava sofrendo com aquele espinho na carne, e ele falou: eu orei por 3 vezes ao Senhor, mas o Senhor falou: eu não vou tirar esse espinho não, a minha graça te basta. Aquele espinho era necessário para que ele pudesse ficar do tamanho ao qual Deus queria, para ele não se inchar, achar que ele era alguma coisa, mas sempre alguém tocava naquele espinhinho e ele lembrava que ele era um instrumento de Deus, que eles tinha que estar no tamanho certo ali para Deus usá-lo. E às vezes Deus permite que surjam espinhos na nossa vida também, mas nós temos que orar e falar: Senhor, me dá graça para tolerar esse espinho, Senhor. Faz de mim, Senhor, um instrumento em tuas mãos. E um 7º motivo: às vezes nós sofremos para que outras pessoas venham ser beneficiadas. É o caso daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam sofrendo ali, viviam uma vida íntegra e reta e foram lançados ali naquela fornalha, foram desafiados. E quando tocassem os instrumentos de buzina, eles deveriam se ajoelhar, mas eles não se ajoelharam. Preferiram ser queimados do que entrar numa vida de idolatria. Mas o que aconteceu? Estavam sofrendo ali. Embora estivessem firmes na fé, no propósito, mas eram humanos, estavam sofrendo. Certamente tiveram medo e foram lançados naquela fornalha. Mas para quê? Para que o mundo daquela época pudesse enxergar que existe um Deus vivo, um Deus poderoso. E à medida que nós passarmos pelo sofrimento, o mundo tem que enxergar que nós servimos a Deus. Com o nosso testemunho, com o nosso caráter, com nossas atitudes. Nós não podemos sofrer murmurando, reclamando, mas temos que estar aos pés do Senhor, clamando e orando, buscando a sua misericórdia, buscando a sua presença, porque nós somos dependentes dele, e ele está conosco, em tudo ele tem um propósito. Eu estava pensando como era feita uma espada antigamente. Antigamente eles pegavam o ferro e colocava ele numa fornalha ali, ele era aquecido, e quando tirava daquela fornalha, colocava numa bigorna e batia numa marreta, depois colocava numa água e voltava o processo até que a espada ficasse pronta. Se ela fosse viva, ia sofrer muito, mas depois de pronto se tornava um instrumento poderoso de guerra. E assim é na nossa vida. Os instrumentos servem, os sofrimentos, servem para forjar em nós o caráter de Cristo. Somos às vezes apertados, macetados, marretados, entramos na fornalha por tantas coisas, mas o Senhor tem um objetivo, um propósito: fazer de nós um vaso na mão dele, nos encher com o seu Santo Espírito, fazer de nós um instrumento nas suas mãos. Mas nós temos que olhar para Jesus, o nosso Senhor. Ele sofreu também. Ele morreu naquela cruz com um objetivo, um propósito: nos reconciliar com Deus, para que pudéssemos sermos filhos do Senhor. Ele sofreu. E nós também passamos por sofrimentos, por adversidade, mas o Senhor está conosco. Em tudo ele tem um propósito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E mais uma vez, se quiser, se inscreva no nosso canal. Vai ser um prazer ter você conosco. Em nome de Jesus. Amém.